Boa noite, coletiva de imprensa, técnico Marcelo Cabo, CSA 0, Remo 0, primeira pergunta. A expectativa era de uma atuação, como você tinha definido, hashtag jogo do ano, Marcelo Cabo. Como é que você analisa esse resultado, essa situação que fica o time do CSA? Muito boa noite. Boa noite a todos. É uma situação que a gente, momentaneamente, é muito delicada, né? Matematicamente, a gente pode até ter algum percentual de oportunidade, mas virtualmente a gente tem que ser realista que as chances são mínimas e remotas. A gente precisava sair com essa vitória hoje para que a gente pudesse ficar vivo na competição e com boas oportunidades para o último jogo, mas infelizmente a gente não teve a competência de transformar tudo aquilo que a gente produziu dentro do jogo em gols. A gente lamenta porque nós tivemos 2 jogos em casa, 2 empates, onde a gente finalizou 41 vezes e a gente fez apenas um gol. Então a gente tem que ser realista e falar a realidade, que a gente foi incompetente de vencer os 2 jogos em casa, quando eu digo no sentido de criar todo esse volume de jogo e não transformar em gol. Hoje foram 39 vezes que a gente entrou no terço final do adversário. Você cria oportunidade, pensa no mecanismo tático para poder, né, surpreender o adversário. Eu acho que a gente conseguiu no primeiro tempo surpreender com a formação, com a metodologia do jogo, de jogar num losango, ter um jogo mais por dentro e atacar as costas do adversário, criamos boas oportunidades, mas infelizmente a gente não conseguiu traduzir em gols. A gente teve bola do jogo para finalizar, para matar o jogo, mas a gente acabou não tendo a tranquilidade e a capacidade para que a gente pudesse transformar esses 2 jogos em 6 pontos. Eu lamento muito, eu sinto muito pelo que a gente não conseguiu essas 2 vitórias dentro de casa. Se a gente pegar aí todos os 2 jogos, a gente teve o maior percentual de posse de bola, teve as maiores finalizações, as melhores ações de último terço, mas de nada disso adiantou, que a gente não conseguiu transformar isso em gols. Marcelo Cabo, boa noite a todos. O Remo ele veio com a proposta, né, de segurar esse empate, porque sabia que segurar esse empate eles iam resolver esse jogo em casa, né, contra a equipe do Altos. E no segundo tempo é que tentou sair mais um pouquinho para tentar surpreender e achar esse gol. O que faltou para o CSA, principalmente no primeiro tempo, onde teve a melhor chance, podemos dizer assim, naquele momento, com o Talhari, quando ele domina aquela bola, corta o zagueiro e chuta ali rasteirinho, o goleiro Vinícius do Remo faz a boa defesa, mas tirando aquela boa chance do CSA, não conseguiu outras finalizações, né? Além disso, chegava com muito perigo ali na defesa da equipe do Remo, mas faltou sim possibilidade de gols, né? Podemos dizer assim, que faltou para a equipe do CSA conseguir quebrar essa defesa do Remo, que veio, principalmente no primeiro tempo, se defender tanto. Foram 19 finalizações, 4 apenas no gol. Então assim, faltou a tranquilidade, equilibrar melhor o corpo, ter uma assistência melhor para gol, uma finalização mais equilibrada. Eu não concordo que a gente não criou oportunidade. Nós criamos bastante oportunidade, nos faltou capacidade de fazer gols. E o que transforma a vitória em jogo de futebol é gol. E a gente foi pouco surpreendido. Claro que ali nos últimos 15 minutos a gente teve que se atirar por buscar o gol, porque só nos interessava a vitória. Certamente a gente ia ficar exposto. Tentamos buscar, com as alterações, tornar a equipe ainda mais ofensiva, trazendo o Abner, diga-se de passagem, entrou muito bem. O Abner de um lado, o Robinho de outro, descansado. Colocamos o Luiz no intervalo para que a gente pudesse mudar para um 4-2-4, ter um homem de mais presença de área. A gente tentou todas as alternativas que a gente treinou, mas infelizmente de 19 oportunidades nós só colocamos 4 dentro do gol, e é muito pouco essa margem de aproveitamento. Faltou um pouco mais de tranquilidade ali no acabamento e nas finalizações. É isso que a gente precisava ter melhorado no jogo, mas tudo aquilo que a gente pensou para o jogo acabou acontecendo. Haja visto o volume de jogo que a gente teve, mas digo para vocês que não foi o suficiente a gente transformar essa superioridade numérica em gols. Marcelo Cabo, boa noite.
São Bernardo ainda joga na rodada, o Paysandu também. Os times têm possibilidade aí de passar e abrir uma certa margem de distância para o CSA. Queria que você falasse como é que fica a situação, se ainda tem chance, matematicamente falando, existe essa chance, mas como é que está o pensamento do grupo, da comissão técnica, enfim? Posso te dizer que está todo mundo muito chateado pelo hoje não ter conseguido a vitória. A torcida mais uma vez compareceu, fez a parte dela e a gente não pôde entregar ao nosso torcedor. Claro que a gente desce para o vestiário muito, muito chateado, a gente desce consternado por não ter transformado esses 2 jogos em 6 pontos. Cara, mas assim, vamos esperar o desfecho da rodada, porque matematicamente a gente pode ter alguma chance. Se a gente tiver 1% de chance, 99% de fé, a gente vai buscar esse 1%. Quem veste essa camisa tem que estar sempre jogando para honrar ela. Se a gente tiver aqui no último jogo cumprir só o último jogo, a gente vai para Manaus trazer os 3 pontos. Então, assim, queira eu que a gente possa ter alguma chance ainda, mesmo que remota, nós vamos buscar. Mas se os resultados não cooperarem, a gente não tiver, nós vamos primeiro ter a honra profissional. A gente tem que jogar com honra e honrar a camisa do CSA, que é uma camisa tradicional e pesada. Então, assim, podem ter certeza que a gente vai continuar dando melhor, a gente vai continuar se empenhando, a gente vai continuar se entregando para buscar os 3 pontos no próximo sábado. Vamos ver o desenrolar da rodada para ver se a gente matematicamente tem chance. Eu te digo, remotamente elas são muito pequenas, né? E matematicamente também, mas se tiver 1%, a gente vai buscar essa classificação. Professor, a torcida do CSA, principalmente nessa reta final da série, dessa primeira fase da Série C, ela comprou a briga, ela veio, apoiou a todo momento, incentivou, né? Qual é a mensagem que o senhor e o elenco querem passar para a torcida nesse momento, né? O torcedor está literalmente indignado, chateado, talvez não seja o momento certo, mas eles precisam de uma resposta. Qual seria a resposta para o torcedor nesse momento, professor? E essa resposta principalmente tem que vir de mim, que sou o comandante. Eu sei primeiro que a nossa torcida é fantástica, independente da divisão, independente do momento que está vivendo, de um ano completamente conturbado do CSA. A gente não está aqui também, né, para dizer diferente, que todo mundo viu e vivenciou um ano difícil. Talvez seja um dos anos mais difíceis do passado recente do CSA. Mas a torcida é o maior patrimônio do clube, ela é o maior legado que um clube pode ter. Essa torcida é apaixonada. A tristeza que a gente tem é de não poder ter entregue o resultado que a gente queria para o torcedor. E eu não peço desculpa pro torcedor não, porque eu chego cedo no CT todo dia, trabalho muito, me entrego, abri mão de muita coisa para estar aqui, abneguei de muita coisa. Você pede desculpa quando você não cumpre o que você tem que cumprir, quando você não honra o que tem que honrar. Eu e os jogadores, a gente trabalha muito, talvez não tenha sido o suficiente para poder entregar o resultado. Então, eu só digo que eu estou com o torcedor nesse momento de chateação, tristeza. Eu tenho uma história vencedora dentro do clube, eu tenho uma história... Está lacrimejante, você está emocionado, Carlos? Um pouco, né? Um pouco. Falar do torcedor, falar do clube, falar que não deu para entregar o que eles precisavam receber, me chateia, me deixa triste. Mas a gente precisa ser forte nessa hora, precisa ser o comandante e vamos continuar lutando por essa torcida. Marcelo Cabo, Fernando Antônio, jornalista da Rádio Mares do Sul. Mesmo não tendo conseguido a vitória, ainda há chances de classificação. Quais modificações você deve fazer na escalação para ganhar o jogo, Marcelo Cabo? É muito cedo ainda para falar sobre o próximo jogo, meu amigo. A gente precisa ainda absorver um pouco o que aconteceu hoje, essa tristeza que todos nós estamos. Torcedor, todos os profissionais aqui, os jogadores, vocês da imprensa, que eu sei que torcem muito para o sucesso do CSA. O primeiro momento do pós-jogo é a gente absorver esse resultado que não foi bom. E a gente precisa entender, que nem falei anteriormente para o seu companheiro, se a gente tiver 1% de chance, a gente vai buscar.
E a partir da reapresentação eu vou pensar o que a gente pode ter. Eu tenho o Jô de volta, posso ter o Todinho, que sentiu um desconforto de volta. Foram 2 perdas muito consideradas. Quem tá fora aqui? Ednei, né? O Ednei, porque eu ainda não peguei lá os cartões, coisa e tal, eu vim logo para a coletiva. A perda do Ednei é uma perda muito sentida, é o nosso líder ali atrás, junto com o Foster, fez uma grande partida. Ali no final, né, eu tentei empurrar ele para a área junto com o Luiz e pedir que ele fizesse a primeira bola, raspasse. A gente teve quase 2 boas oportunidades de fazer o gol. O jogador que se entrega, estava conversando com ele agora no vestiário, o jogador que se identificou muito com o clube. Não só ele, como todos os atletas, com uma entrega muito grande. Vamos pensar a partir de amanhã, no próximo compromisso do Manaus. Se matematicamente tiver chance, a gente vai buscar. Boa noite, coletiva encerrada.